pouquinho sobre a manobra de Heimlich. A manobra de Heimlich ela é usada quando a pessoa apresenta asfixia devido à obstrução grave das vias aéreas respiratórias superiores, decorrente da impactação de um objeto estranho. A vítima ela pode apresentar sinais como tosse silenciosa ou inefetiva, ela pode não conseguir emitir sons, ela pode ter uma respiração ausente ou apresentar o sinal universal do engasgo, quando a pessoa posiciona as duas mãos sobre o pescoço e o pressiona. Essa manobra só deve ser feita quando a obstrução das vias aéreas respiratórias for grave e houver risco de vida. Então, a pessoa não pode interferir se a pessoa que estiver sufocando conseguir falar, tossir com força ou respirar adequadamente. Essa manobra pode trazer duas complicações: lesão ou fratura de arco costal ou lesão de órgão interno. O posicionamento do socorrista, em geral, ele deve permanecer atrás da pessoa que está se asfixiando e lateralmente. Para crianças com menos de 20 kg, normalmente aquelas que têm menos de 5 anos, o socorrista deve se ajoelhar no nível dos pés da criança, em vez de ficar com um pé de cada lado sobre ela. Agora eu vou apresentar o passo a passo dessa manobra e posteriormente eu vou demonstrar um vídeo produzido pelo Ministério da Saúde. Primeiro, a gente deve determinar se realmente há obstrução grave das vias respiratórias, que poderia colocar em risco a vida da pessoa. Para isso, a gente deve procurar os sinais de obstrução grave, que eu já tinha falado anteriormente. A gente deve perguntar: você está sufocando? Se a pessoa sufocando acenar sim com a cabeça e não conseguir falar, tossir ou respirar adequadamente, isso sugere obstrução grave das vias respiratórias e necessidade de assistência. Para fazer a manobra de Heimlich, se posiciona atrás da pessoa com asfixia, deve-se passar os seus braços em torno da cintura do paciente, cerrar um dos punhos e colocar entre o umbigo e o processo tifoide. Segurar o punho com a outra mão. Então, devemos aplicar uma compressão firme para dentro e para cima, puxando com ambos os membros superiores bem para trás e para cima. A gente deve repetir a compressão 6 a 10 vezes conforme necessário. Continuar até a obstrução ser resolvida ou ser possível obter uma via respiratória avançada. Se a pessoa perder a consciência, a gente deve iniciar a manobra de ressuscitação cardiopulmonar. Meu nome é Mônica Libardi, sou enfermeira do SAMU há 13 anos. O universal do engasgo são as mãos no pescoço. Imediatamente eu vou então e pergunto: senhora, eu sou do SAMU, eu posso te ajudar? A senhora está engasgada? Por que a gente pergunta? Porque você vê que ela responde, não saiu nenhum som. Então é um engasgo total. Ele também pode ser parcial, caso haja algum som audível, né? Algum som que a pessoa consiga ouvir. Imediatamente, então, eu vou falar para ela: eu vou atrás da senhora e vou ajudá-la. Fique tranquila. Eu vou atrás, peço para ela abrir um pouquinho a perna, peço que ela também solte os braços. Eu fico lateralizada a ela, porque caso ela perca a consciência, eu tenho como segurar o corpo. Se eu tiver reta, eu caio junto com ela. Então, eu fico de lado, coloco a minha mão estendida, eu dobro os dedos de baixo e o de cima eu fecho. A parte de baixo da minha mão, eu vou colocar no umbigo dela. Depois que eu coloquei no umbigo, eu rodo essa minha mão até o dedão ficar na pele dela. Com a minha outra mão, para me dar força, eu vou por cima e vou dar os golpes. Esses golpes, eles vão ajudar a levantar o tórax dela, ajudando a eliminar o objeto. Caso ela elimine, ela vai emitir sons. Caso ela perca a consciência, eu vou colocá-la ao solo, segurando a cabecinha dela. Vou olhar a boca dela para ver se os golpes que eu dei eu consigo visualizar. Caso eu consiga visualizar, em forma de pinça, eu vou tentar retirar. Caso não consiga, eu vou ligar, vou pedir ajuda, 192, 193,
e pedir um desfibrilador externo automático. Imediatamente eu vou olhar aonde une aqui as costelas, 2 dedos acima, eu vou colocar 2 mãos no peito dela. Uma das mãos, os dedos são entrelaçados e eu vou fazer as compressões até que chegue no local um serviço especializado para me ajudar. Existem também alguns casos especiais. Por exemplo, crianças com menos de 1 ano, a gente deve aplicar 5 soquinhos nas costas e depois 5 compressões no peito. Em caso de crianças com menos de 20 quilos, tipicamente aquelas com menos de 5 anos, elas só devem receber trações de peito moderada. E a pessoa que está socorrendo deve permanecer ajoelhada atrás dela. Outro caso especial seriam os pacientes obesos ou então mulheres no final da gestação. Eles devem receber as trações torácicas em vez de trações abdominais. Caso o paciente obeso caia ao chão, mas continue consciente, podemos fazer essas trações abdominais com ele caído ao solo. No caso da gestante, essas trações devem continuar sendo torácicas. A particularidade deles é que nós normalmente não vamos conseguir abraçar a circunferência abdominal desses pacientes, apenas a torácica. Portanto, a manobra deve acontecer da mesma forma, porém, as compressões devem ser no tórax do paciente. Após realizar a manobra, a gente deve tomar alguns cuidados. A gente deve transportar o paciente até o pronto-socorro o mais rápido possível, mesmo após a resolução bem-sucedida da obstrução das vias respiratórias e a retomada da respiração normal. Se esse vídeo foi útil para você, curta, compartilhe, comente ou salve ele. Obrigada!